Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje começando a manhã de uma forma diferente, né? A gente está recebendo o apoio de um parceiro nosso, né? O Mauro Oliveira. Ele é um terapeuta de uma área que nós vamos estar divulgando para vocês, né? Que eu achei muito fascinante a forma como facilita o processo de um exame, né? Então, vou estar passando passo a passo para vocês. Vou apresentar o Mauro Oliveira, que é um amigo nosso, que treina com nós na nossa associação, e vão acompanhando todo o processo para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa área, tá bom? Esse é o nosso amigo Mauro e ele vai estar explicando um pouquinho mais sobre o processo agora, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia para vocês. Estou aqui a mostrar para vocês a ressonância magnética quântica. Esse aparelho ele dá 36 análises de vários órgãos do corpo humano. Tem a parte feminina e a parte masculina, né, que diferencia os órgãos genitais. Bem, nessa análise aqui é um direcionamento de como está cada órgão do corpo humano. Por exemplo, se ele tem alguma questão em andamento de alguma patologia, ele vai me direcionar indicando em 3 níveis, cruzinhas. Por exemplo, uma cruz se refere-se a um estágio inicial de um processo. 2 cruzes se refere-se a um estágio intermediário, e 3 cruzinhas, aquele sistema, aquele órgão que seja, ele está já com uma debilidade que mostra, quando eu analiso, eu passo para a pessoa, né, o que está acontecendo, e ela identifica esse processo. Então é um sistema que dá uma perspectiva de como está a sua saúde, o andamento dos seus órgãos, né, em que estágio está, se ele está equilibrado, se ele está desequilibrado. E aí nós passamos um processo, depois uma indicação de produtos naturais para corrigir esse processo. É bem preventivo, né? Caso tenha alguma questão preocupante ou algo parecido, é indicado um profissional de saúde adequado para cuidar daquela questão. O processo aqui da máquina, só para mostrar, essa ressonância magnética quântica, ela é algo parecido do que faz na clínica. Na clínica você entra naquele tubo, né, e a frequência é acionada no órgão que o especialista ali solicitou o exame, ou no corpo todo, né? Então a frequência ela chega até o corpo da pessoa. Nessa análise ela é feita, por exemplo, na clínica lá, por imagem. Aqui no caso ela me dá esse direcionamento de um estágio, né, diferente, mas é bem indicativo, bem preventivo. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui um sistema aberto para fazer uma análise, né? Então existe aqui uma janela que vai aparecer nos órgãos que está sendo analisado, um cronômetro que ele dura essa análise em torno de 1 minuto e 15 segundos, né? Um bonequinho que identifica masculino e feminino, onde vai aparecer alguns sinais indicativos nesse boneco ali, de quais são os quadrantes que está sendo analisado, né? E quando finaliza ele gera um resultado, né, somente daqueles itens do organismo que está em desequilíbrio, que é necessário fazer alguma atuação ali para corrigir. Esse é o resultado resumido, eu passo depois para a pessoa, né, com algumas dicas também ali de ajustes, né, para essa questão, né, e finaliza-se assim. É um processo rápido, não indolor. A pessoa, quando vai fazer essa análise, ela pega o bastãozinho que está ligado, é por aqui que passa a frequência dos sinais de cada órgão que é emitido, né? Isso é medido. Voltando ali, por exemplo, na máquina da ressonância que você faz na clínica,
como eu falei, a frequência chega no corpo, né? Aqui ele passa por esse bastão e é acionado um software ali que ele dá o resultado. Isso já está sequenciado, já está ajustado para ser dessa forma. Então é algo bem rápido e interessante, que ele te dá uma boa indicação para você fazer um tratamento, corrigir uma alimentação, qualquer coisa referente à tua saúde e ao seu bem-estar. Bom, pessoal, então depois dessa aula do nosso terapeuta, nós vamos dar início ao processo aqui da avaliação, né? E mostrar para vocês que é um processo rápido, prático, indolor, e mostrar depois o andamento e o resultado para vocês. Bom, pessoal, como vocês viram, né, foi muito rápido, muito prático. Eu vou deixar todo o processo para vocês acompanharem aí. E depois de ter acompanhado, chegamos a esse vídeo aqui. E como eu estava conversando com o Mauro agora, né, cada pessoa tem uma característica fisiológica que o avaliador ele tem que respeitar isso. Existe essa parte fisiológica que é interessante ser avaliada, ajustada nessa interpretação dessa análise. Por exemplo, uma criança, um adulto, uma pessoa que faz atividade, outra pessoa que não faz uma atividade física, né? Então é necessário observar, por exemplo, a parte óssea, né? Ele está sempre no processo da renovação. Uma pessoa que faz atividade física, logicamente, vai dar alguma alteração em função a isso. Uma pessoa que não faz atividade física, ou é um idoso, por exemplo, já tem outros comprometimentos que tem que ser analisado diferente, né? Então esse processo todo tem essa questão de o cuidado no avaliar, né? Porque pode ser interpretado diferente, então tem que ter esse cuidado ali. A gente observa sempre como que faz primeiro uma anamnese, que a gente chama, né? Um olhar assim na parte biológica da pessoa, de como ela se encontra, em que idade, estrutura física, né? Os reclames que a pessoa tem, que ela traz ali, isso tudo é levado em conta para ajustar melhor possível para o bem-estar da pessoa, né? Então aqui nós já temos o resultado, né? Ele sai aqui, um boletim do relatório de análise. Então ele dá aqui, por exemplo, começa com cardiovascular, cerebrovascular. Então são vários itens só dessa primeira análise, direcionando, por exemplo, como está esse sistema circulatório sanguíneo da pessoa, no caso aqui do Júnior, né? Então nós temos algumas alterações aqui. Os estágios que eu comentei aqui, por exemplo, só nessa parte colorida é mais fácil de entender. Por exemplo, o azul aqui refere-se a uma cruzinha, o amarelo é 2 cruzinhas e o vermelho 3 cruzinhas. Então temos para o lado esquerdo da sua mão aqui, analisando dessa forma, algo hipoativo.
E para o lado direito, algo hiperativo. É onde que eu faço um diagnóstico, por exemplo, eu observo ali onde que está essa marcação, direciona para mim se é algo lento, é algo rápido, se é algo pouco, é algo muito, né? Aí dessa forma vai sendo analisado. Aqui, por exemplo, onde está o marcador aqui no verde, ele está no ponto de equilíbrio, né? Se ele vai para um lado esquerdo, ele vai para um lado lento, se ele vai para o lado direito, vai para o lado rápido. Então toda análise é baseada dessa forma aqui. Eu sempre vou observar onde estão aqui o amarelo e o vermelho, que são 2 e 3 cruzinhas, são os estágios mais avançados, onde a pessoa já sente alguma coisa, alguma dificuldade ali, né? Que daí se identifica quando eu falo o processo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui nessa parte cardiovascular sempre é interessante observar que refere-se muito também a alterações aqui, em função como o Júnior ele pratica esporte, isso também acarreta, por exemplo, assim, uma sobrecarga no sistema circulatório em certos momentos. Então é compreendido que tem algumas alterações aqui, né? São situações assim. Por exemplo, o sistema gastrointestinal, aqui ele já me dá funções, por exemplo, do estômago e do intestino delgado. Por exemplo, como é a questão peristáltica desse estômago, se ele está mais lento, se esse movimento, peristaltismo quer dizer movimento, né? Se ele está lento, ou ele está mais rápido, como é que ele está, né? Tem esse processo. A absorção gástrica, como é que está o suco gástrico da pessoa, né? Se ele tem uma acidez perfeita, ou ele está um pouquinho menos acidez. Por exemplo, aqui no intestino do colo, intestino grosso, né? Como está a flora intestinal, é algo muito que observar. A flora intestinal ela interfere muito no metabolismo da pessoa, né? Absorções de alguns nutrientes, né? Depois temos aqui uma questão de fígado, né? Como que está o teor aqui do fígado, a questão gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática, tem alguma questãozinha aqui. E assim nós vamos, parte de vesícula, como é que está o processo dessa vesícula, sistema do pâncreas, onde processa as insulinas, né? Então a gente vê que está equilibrado. Sistema renal, aqui se acomete muito a questões de ácido úrico, proteína urinária, onde que dá uma dificuldade no rim. Parte pulmonar, né? Aqui nós temos aqui várias questões que observa-se bastante: atividade pulmonar, capacidade pulmonar, né? Atividade pulmonar, atividade do músculo, capacidade de quantidade de oxigênio dentro desse pulmão, como é que é a forma de oxigenação que está acontecendo ali nos alvéolos, por exemplo, a troca gasosa, né, que é o oxigênio para o gás carbônico. Então todas essas informações. Sistema nervoso, se a pessoa está indo para um indicador de depressão, para um baixo fornecimento de sangue no cérebro, né? Processos ósseos, aqui começa o processo ósseos, tem processo de musculaturas de ombros, processo de ligamentos, né? Parte óssea em si, a parte de densidade óssea que corresponde à dureza desse osso, né? Como é que ele se encontra, no caso aqui está 100%, está muito bom. Como é que está a quantidade de cálcio nesse corpo, se ele está com excesso, ele está com perda de cálcio, né? Depois a parte reumatoide, aqui a parte de inflamações nesse tecido, ele dá uma informação sobre a coluna cervical e a lombar, né? Como é que ela se encontra, se ela tem alguma sobrecarga, se está acontecendo, né, alguma disfunção ali. Parte de indicador de crescimento ósseo, onde faz a renovação óssea, né? Onde tem o osteoclasto, o osteoblasto, onde dá essa diferenciação, né? Parte aqui acusa também cartilagem das grandes articulações, cartilagem das pequenas articulações, como é que está. Parte de açúcares no sangue, né? Secreção de insulina, açúcar no sangue, açúcar na urina. Então são vários parâmetros, minerais. Aqui nós temos os minerais, os mais complexos, o que tem mais, implica mais na saúde da pessoa. Não é todos os minerais do corpo que estão aqui, são os principais. Então ele também dá um equilíbrio. Parte de vitaminas, a mesma questão. Aqui hoje nós observamos muito essa questão da vitamina D3, né, que vem a ser um hormônio, está muito
agora essa questão do vírus aí, né? O pessoal cuida bastante da vitamina D3, então ela mostra aqui como é que ela está, a escala dela. Questões de aminoácido, aqui temos, por exemplo, uma questão de triptofano. Isso aqui é uma substância que ela induz a pessoa a ficar sonolenta, né? É a questão do sono. Parte de coenzimas, são fatores que ajustam o nosso sistema metabólico. Aqui é ácido graxo também, ele dá um fator. Sistema endócrino, parte glandular, tiroide, paratiroide, suprarrenal, né? Então, aí por diante. E só para lembrar, né, Mauro, como nós estávamos comentando antes, isso é um resumo de tudo que o exame pode proporcionar. Pode processar, Então aqui eu estou falando meio que no total, assim, bem sucinto, bem rápido aqui, para mostrar, né, essa questão. Então, aqui nós temos o que seria mais assim, tiroide, toxinas, é algo interessante, ó. Resíduos tóxicos, pesticidas, isso aqui é veneno agrícola, ó. Existe, nós moramos no meio agrícola, então nós respiramos, nós se alimentamos, tomamos água, então tem todas essas questões. Aqui a questão de avaliação física, de me dar até, por exemplo, assim, a quantidade de água que eu tomo, ela é suficiente ou ela está sendo pouca. O pH do sangue, pH quer dizer ponto de hidrogênio, né? Se o hidrogênio está acima, ele está alcalinizado, menos ele fica acidificado, então ele vai me dando vários parâmetros. Processos alérgicos, ele dá aqui vários itens também. Parte de gorduras localizadas, se existe alguma questão, ele mostra. Parte da pele, imunidade, hidratação da pele, todos esses processos ele mostra aqui. Pigmentação na pele, questão dos olhos, questões de atividade de células nos olhos, fadiga visual, qualquer questão assim ele mostra. Colesterol, triglicerídeo, né? O HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim, como é que está. No caso do homem, aqui a questão da próstata, dá uma informação, se essa próstata está com índice de hiperplasia, que quer dizer inchada, se calcificada, quer dizer endurecida, prostatite, se ela está inflamada, né? Parte hormonal, no caso do homem, a testosterona, como é que está, né? Então, tem várias. Parte de espermas, como é que estão, esse processo, né? Então, são várias variações. E aqui no final, ele sai um relatório resumido, né? Só aqui no caso do Júnior, aqui deu uma folha, poucos itens para ser avaliado mesmo, para dar uma orientação para ele buscar daqui a pouco, uma orientação numa nutricionista, uma orientação num cardiologista. Então, existe esse processo também que ele passa a ser informado, né? Se é algo mais comum, faça um ajuste com produtos naturais, alguma coisa dessa área, né? E um ajuste alimentar é muito interessante nessa questão aí. E agora, Mauro, para finalizar, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a questão de qual é o investimento que a pessoa teria que fazer para obter um exame desse, né? Sim. Porque, pelo que eu vi aqui, isso, para um atleta, isso é fundamental, né? Para uma pessoa que procura ser um atleta de alto nível, fazer um exame desse com frequência, que ele possa estar acompanhando a fisiologia do corpo dele, as respostas, né, que o atleta tem, não só no exercício físico, mas também pré e pós-competição, quais são os traumas que ele teve com uma competição, né? E também para uma pessoa normal no dia a dia, né? Porque eu vi que esse é um exame muito bom, que pode não só ajudar as pessoas a estar melhorando essa qualidade de vida, mas também estar descobrindo uma futura doença que ele possa tratar de uma forma bem antecipada, né? Que ele possa se prevenir e evitar que se torne uma doença ainda mais grave. Então eu gostaria que tu falasse isso pro pessoal que está acompanhando nós aí e que a gente está divulgando o trabalho, né? Bem, essa questão assim, essa primeira análise, em função dela dar um certo, né, que se diz assim, tempo para fazer toda essa avaliação, eu cobro R$200. Mas para fazer, por exemplo, caso nós
temos aqui a academia, né, os atletas ali que venham a buscar, isso se faz algo um pouco menor em função que tem que ter uma continuidade de seguida de estar fazendo essa análise. Aí é feita uma condição assim de preço, metade do preço, R$100, por exemplo, entendeu? Nessa continuidade. Então é algo que fica apropriado, né? E ajustado para a pessoa, né? Que é possível fazer. Pessoal, então depois de tudo isso, depois de todo esse processo, né? Eu acredito que vocês ficaram surpresos com o valor desse exame. Por quê? Porque ele é um valor de vários benefícios, como eu citei antes, como o nosso amigo terapeuta já deu uma aula para nós explicando todos os benefícios desse exame, e o custo-benefício é grandioso, né? Ele é muito proveitoso. Então quem quiser né, procurar o Mauro pode entrar em contato comigo, né? Como vocês estão acompanhando por aqui, vocês também podem entrar em contato diretamente com ele, né? Porque eu vou marcar ele aqui nas minhas redes sociais e também vou deixar o número de contato, vou deixar o local, o endereço, e dizer que isso não é um gasto, né, pessoal? Isso é um investimento, né? Quando a gente tira o dinheiro do bolso e investe na nossa saúde, isso é o maior investimento que a gente pode fazer, porque a gente está cuidando de nós mesmos, né? A gente está deixando de gastar com porcaria, com um monte de coisa, e está fazendo um investimento pensando no nosso futuro. Tá, pessoal? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, e nos aguardem aí que logo logo a gente tem mais notícias, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!